A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo em Filipenses capítulo 2. Lá no Novo Testamento você vai achar uma carta que foi enviada para os filipenses. Vamos lá? Depois de Éfesos, você vai achar Filipenses capítulo 2, verso 15. Esse aqui é um áudio que é continuação do estudo A Corrupção. Você que está estudando comigo, esse é o segundo áudio. Se você não recebeu o primeiro, procure recebê-lo para que você entenda, né? Isso é uma continuação de um estudo que o seu irmão Alex está fazendo com você, para que você compreenda um pouco mais de coisas sobre a corrupção. Ah, mas eu conheço bastante... Não. Estou te pedindo só por gentileza você dar ouvidos à palavra de Deus. Ah, mas eu já ouvi no jornal, tal. Não, calma. Vamos ouvir a palavra de Deus, o que ela fala da corrupção, amém? Capítulo 2, 15 de Filipenses, está escrito assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Esse versículo deixa claro, bem claro, que temos que brilhar no meio de uma geração corrupta, né? Você mora numa rua onde tem muita coisa errada. Sabe quem tem que brilhar lá? Você. Ah, você está numa sala de aula que tem muita coisa errada. Sabe quem tem que brilhar lá? Você. Ah, então você trabalha numa empresa que tem muita coisa errada. Sabe quem tem que brilhar ali? Você. Seu lar continua bagunçado. Sabe quem tem que brilhar lá? Você. É assim que esse versículo está dizendo. Porque quem estiver nas trevas vai enxergar a luz que está em você e vai começar a querer seguir. Entendeu até aí? Então é importante você saber que Cristo quer nos dar a intenção quer nos mudar da corrupção, tirar da corrupção para a incorrupção, para que não venhamos mais cometer essas coisas erradas, né? A Bíblia diz aqui que nós temos que nascer de novo. O próprio Senhor Jesus falou para Nicodemos que temos que nascer de novo, né? Porque aquele nascimento que tínhamos não adiantou de nada, irmãos. Por quê? Porque nós nascemos e estamos contaminados no pecado. Como isso, irmão Alex? Explica para mim. Explico sim. Lembra do áudio de ontem que Satanás caiu do céu porque no coração dele havia corrupção? Sim, eu lembro. Então, quando ele caiu para onde? Na terra. Quando ele caiu na terra, ele foi parar no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, ele encontrou uma pessoa e ofereceu um fruto que estava proibido. Porém, aquela mulher devia ouvir a palavra de Deus, que era para não tocar e não comer, mas ela se corrompeu pelas palavras da serpente. Quem é que estava na serpente? Satanás. Ela comeu daquele fruto e o que aconteceu? Ela se corrompeu, mas passou para o seu marido também. Seu marido também comeu. Os dois se corromperam, foram conhecedores do bem e do mal. Agora, os dois estão juntos no pecado. Porém, por Adão e Eva, entrou o pecado ao mundo. E agora o mundo paga o preço por causa deles. Por isso que nós vamos ler agora Romanos 8, 18 a 22. Vamos lá? Novo Testamento também. Romanos capítulo 8, 18 a 22. Está escrito assim, ó. Romanos capítulo 8, do 18 ao 22. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, né? Então tudo que a gente está sofrendo aqui, irmãos, por mais que a gente sofresse o dobro, não dá para comparar com o que a gente vai receber. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem, irmão, que a sujeitou eles, então? A natureza aqui, estamos falando, por exemplo, da água, das árvores, dos animais, da terra. Por que elas estão sujeitas à vaidade, ao pecado? Por que elas estão sujeitas ao pecado? Porque alguém as sujeitou. E quem as sujeitou elas? Adão e Eva. E quem sujeitou Adão e Eva? A serpente. Quem estava na serpente? Satanás. Que caiu da onde? Do céu. Que veio com ele junto o quê? A corrupção. Entendeu aí? Versículo 21. Na esperança de que também a mesma criação será libertada da servidão da corrupção. Olha só. Então quer dizer que a gente tem que orar e buscar, irmãos, para logo Cristo salvar o teu povo e eles serem libertos também dessa servidão. Amém até aí?
para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então imagina que toda a natureza está gemendo, igualzinho ao quê? A dor de parto, irmãos. Estão gemendo por causa do quê? Do pecado que entrou no mundo e sujeitou ela. Então ela está sujeita a quem? Ao pecado. Tá entendendo? Compreendeu até aí? Agora abre a sua Bíblia em Êxodo 32. Quero falar aqui um assunto que eu gosto muito também, junto a eles a corrupção. Você já viu um Deus discutir com um homem e o homem sair ileso, não acontecer nada? Sim, aconteceu na Bíblia. Deus discute com Moisés por situação de um povo que se corrompeu. Vamos ver o que aconteceu? Êxodo capítulo 32, versos 7 ao 14. Está escrito assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque teu povo, olha só, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Olha a palavra corrompido aqui. Quer dizer que eles que saíram do Egito se corromperam. E depressa, acompanha comigo o versículo 8. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram-lhe: estes são os teus deuses, ó Israel, que tu tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Conclusão, sempre cai, né? Sempre gosta de cair ali. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles. Olha só, Deus pedindo conselho. Olha só, gente, que profundo. Agora, pois, deixa-me. Quem é Moisés para deixar ou não deixar? Deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Olha só, hein, proposta. Porém Moisés suplicou, irmãos, olha que profundo. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acendeu o teu furor contra o teu povo? Lembra que no versículo 7 Deus jogou a peteca na mão de Moisés. Teu povo. Deus falou para Moisés: olha, é teu povo. Aí agora Moisés devolve a peteca para Deus. Não, é o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grandes forças e com forte mão. Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra. Tornar-te da ira do teu furor e arrepender-te. Torna-te da ira, olha só, olha ele dando conselho. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Olha o conselho de Moisés para Deus. Irmãos, que profundidade isso aqui, né? Olha só, o próprio Deus. Agora veja o versículo 13. Lembra-te de Abraão, de Isaac, lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes dissestes: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possua por herança eternamente. Versículo 14 e último. Então o Senhor se arrependeu, olha só, aceitou o conselho dele. Então o Senhor se arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Vou explicar o que aconteceu aqui. Moisés subiu ao monte para orar a Deus, para Deus dar a lei, os 10 mandamentos. Enquanto Moisés subiu, ele ficou lá 40 dias e 40 noites. Enquanto ele demorava, o povo se corrompeu. Eles começaram a falar: Moisés morreu lá em cima, Moisés está demorando demais, Moisés não volta mais. E agora, quem vai guiar o povo? Começaram a impressionar um sacerdote. Quem? Arão, irmão de Moisés. Arão então pede agora os brincos, os colares, as pulseiras de ouro, tudo que eles tinham, e derreteram. E assim eles forjaram, fizeram ali uma estátua de um bezerro, né? E ali aquele bezerro era um símbolo de um deus lá no Egito, que eles tinham semelhança. Então eles começam a falar que ali agora, olha só no versículo 8, eles falam: estes são os seus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Agora eles começam a blasfemar contra Deus, falando que aquela estátua que tirou eles do Egito, né? E aí, Moisés não está sabendo de nada. Moisés está lá no monte falando com Deus. E de repente Deus, como vê tudo e sabe todas as coisas, ele passa o telefonema para Moisés. Moisés, vou te contar uma coisa que está acontecendo lá embaixo, você ainda não viu. O que, Senhor? Fala para mim. Aí Deus começa a falar para ele: olha, o teu povo que você tirou do Egito está em pecado. Só que aí ele fala: eu vou acender a minha ira, eu vou destruir esse povo, tá bom? Você deixa? Só que aí eu vou fazer um novo povo de você.
Aí Moisés dá um conselho a Deus, dizendo: não, Senhor, este povo é o teu povo. Um jogando a peteca pro outro. Aí ele fala: este povo é o teu povo, porém, se o Senhor destruir a eles, o que os egípcios vão dizer? Está passando um avião aqui em cima agora. O que os egípcios vão dizer? Vão dizer assim: olha, ele tirou o povo daqui para matar lá, ele tirou o povo daqui para matar ali, ele tirou o povo daqui para matar no monte. E Deus ouve o conselho de Moisés. Aí Deus se arrepende do que ele ia fazer, irmãos. Profundo, né? Qual é a menção, qual é a mensagem que entendemos aqui, né? Moisés representa Jesus Cristo. Jesus foi, e ele está demorando. Conforme Moisés subiu e demorou. Conforme Moisés subiu e demorou, o sumo sacerdote ali era os pastores, era o pastor que guiava eles, né? Para tomar conta das ovelhas. Ele se corrompeu juntamente com o povo. E aí o que acontece? Quando Moisés desceu, ele quebrou as tábuas da lei, porque ele desceu irado, E aí ele falou para separar o quem era de Deus e quem não era. Eles até pegaram as espadas, um matou o outro. Então todos aqueles que não eram de Deus, que se corromperam, porque ficou uma boa parte que não se corrompeu. Não foi todo o povo não. Uma boa parte que não se corrompeu, ficou junto com Moisés. Agora a outra parte que se corrompeu, o que aconteceu? Passaram a espada e mataram a eles. Então, dessa maneira, Moisés separou. A mesma coisa é Jesus Cristo. Ele foi e ele prometeu que vai voltar. E na mesma nuvem que ele foi, nessa mesma nuvem ele voltará. Mas aí, enquanto ele demora, muitos pastores, irmãos, que estão na mesma coisa de Arão, está pecando, está criando tipo de jeitos de adorarem a Deus. Você não precisa de um milagre por causa de uma pedra, uma pulseira, um colar, alguma coisa assim. Nada contra, irmãos, vocês. Mas o nome de Jesus é sobre todos os nomes. Qual é o nome dessa pedra? É pedra. E essa aqui é tal coisa. Não, você só tem que entender uma coisa, irmãos. Não quero agradar um e desagradar a outros. Mas só o nome de Jesus já basta. Não precisa de nada, não precisamos de nada no meio do caminho. O seu acesso com Jesus é único, não precisa de mais nada no caminho. Agora, eles fizeram uma estátua para dizer que aquele ali tinha tirado eles do Egito. Por quê? Porque Moisés tinha demorado de descer. Jesus está demorando de descer e o povo está se corrompendo. O povo agora está buscando outro tipo de adoração, acreditando em outro tipo de palavras. Irmãos, quem é o homem sem Deus? Porque essas pessoas estão sem Deus. Essas pessoas que estão criando jeitos e maneiras de você adorar a Deus por essas coisas. O milagre não precisa de nada. Basta de você crer. Somente crer, acreditar. Não adianta, irmãos. Então o que aconteceu? Aquela estátua não pôde fazer nada. Derreteram aquela estátua e beberam. Moisés fez eles beber aquele caldo de amargura. Aquele caldo de ouro eles beberam por causa da sua amargura. Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque a corrupção tinha pegado entre eles. Por causa de quê? Porque tinha demorado, irmãos. Entendeu? Olha que situação. E você acha que Satanás não estava ali? Colocando setas na mente de um, na mente de outro, dizendo: olha, tá demorando, porque você não faz isso, você não faz aquilo. Para quê? Para que a corrupção começasse a se espalhar. Um começou a falar com o outro, é verdade, né? Moisés acho que morreu lá em cima. É mesmo, né? Ele trouxe a gente aqui pra gente morrer aqui, então vamos fazer um Deus para nós, né? Vamos sim. Eles viveram muito tempo no Egito, então eles começaram a criar ali, esculpir ali uma imagem do que eles mais lembravam. Um Deus que eles mais lembravam. E aí eles queriam cultuar aquele Deus. Detalhe, sabe quem estava no meio? O pastor deles, Arão. Porque Moisés deixou ele tomando conta das ovelhinhas ali. Era ele que tinha que persistir e falar: gente, aguenta mais um pouco, não sai da igreja não, aguenta mais um pouco, não vai pro carnaval não, não vai para fazer aquilo, não vai para fazer aquilo lá não, não aceita isso, não aceita aquilo, aguenta mais um pouco, ele tá voltando. E o que acontece? Se ele voltar e te pegar lá fora? Se ele voltar e não te encontrar com azeite preparado, lavado e remido para ser levado? O que acontece se Jesus voltar agora? Como você vai ficar? Você aí que está me ouvindo, que a corrupção entrou em você, que a corrupção está fazendo você fazer coisas que não deveria, que a corrupção está fazendo você destruir as famílias, que a corrupção está dominando a sua vida. Você mesmo que está me ouvindo. Mas você não me conhece, mas o meu Deus te conhece. Que a corrupção está fazendo você pecar, que a corrupção está levando você por caminho diferente. Saiba que o rei vai descer. E quando o rei descer, ele vai pôr a casa em ordem. Quando o rei descer, não vai ter misericórdia. Porque Moisés, quando desceu, ele separou os bons dos ruins. Ele separou. Ele vem para os seus. Jesus diz que ele é o bom pastor. E as ovelhas conhecem ele, dele é conhecido. Acabou.
Agora, se você está preocupado, irmãos, muito preocupado, porque o pastor está fazendo isso, aquilo e outro, misericórdia! Abre os olhos, sai dela, filho meu, procure uma congregação aí, uma igreja aí que Deus venha te colocar no prumo, mas não fique aceitando o pecado. Não estou dizendo para todo mundo sair das suas igrejas, mas ore a Deus, fale com Deus: Senhor, eu não estou suportando isso, o que o Senhor me diz? Devo sair ou não devo sair? Mas não tenha comunhão com o pecado, não entre na corrupção, não entre. Para muitos líderes antigamente muitas coisas era pecado, hoje já não são mais. O que mudou se a Bíblia não foi tirado nada e nem acrescentado? O que mudou? Se outrora eles pregavam veemente que aquilo era pecado e agora já não é mais. Hoje eu proclamo santidade ao rei. Eu proclamo santidade. Quer subir para o céu? Sem santidade? Ninguém verá o rei. Ninguém verá o rei. Portanto, é preciso se lavar de novo. Porque tem muita gente que está voltando às origens antigas. O velho homem está dominando ele. Eles, porque Jesus está demorando, estão se corrompendo. Esse áudio, esse estudo, é para você enxergar as corrupções. Amém?